Olá, este é o Por Dentro da Política, agora em nova roupagem, e eu vou conversar com a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Assembleia. Um prazer recebê-la, deputada Sara Munhoz. Muito obrigado, eu agradeço. E quero dizer que vocês estão de parabéns. Cenário novo, vinheta nova, tudo que se renova é sempre muito bom e faz parte do crescimento de todas as coisas, inclusive de um programa tão belo quanto esse. Hoje vamos falar de saúde pública. A deputada Sara Munhoz é formada em enfermagem, professora universitária, mestre em saúde do adulto, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. O que falar no 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, deputada? Eu acho que eu devo ter alguma propriedade para falar sobre isso, porque nesses 35 anos como enfermeira, trabalhando na base e me especializando e procurando a cada dia dar o melhor que eu podia para o meu paciente. Eu vi muita coisa e vivi muita coisa. Então, quando você fala em Dia Mundial da Saúde, num país nacional de doentes, nós vamos ter um bom debate aqui de contrapontos interessantes. Deputada, muito se fala da questão do investimento na saúde. Parece que é muito, mas é muito pouco, porque a população é grande, o per capita talvez não satisfaça as necessidades de saúde pública dos brasileiros. Por quê, deputada? Bom, temos algumas questões. Se você falar que você gasta 252 dólares por indivíduo em saúde, ok, está ótimo. É um valor excelente. E aí, você só vai perder, e ainda o que é ruim, em saúde, para o Uruguai e para a Argentina. Até nisso a gente perde, né? Agora, se eu pego e falo de 252 dólares per capita para cuidar de doença, sim, não vai ter outra saída. Serão filas, serão mortes, serão doentes crônicos e serão doentes que onerarão a cada dia mais o Estado. Sim. E nós temos que aí buscar um caminho e urgente, porque você fala em termos de saúde pública, piora, porque quando você fala em termos de saúde pública, você está falando saúde do público que cuida de doentes em condições sanitárias precárias. Sim. Ou seja, falta tudo, por exemplo, o esgotamento sanitário, tem problemas sérios de doenças de veiculação hídrica, ou seja, como que esse recurso pode multiplicar, digamos, resultados lá na ponta. A gente não pode falar só de São Paulo. São Paulo é excelência em muitas coisas, não é, deputada? São Paulo, eu posso te dizer que ele deve ser hoje excelência mundial em cardiologia, por exemplo. Sim. Cirurgia plástica, cirurgia do lábio leporino. Nós temos aqui, que é um país de contrastes. Pois é, ainda se morre de dengue nesse país, deputado. Se morre de dengue e você tem a recrudescência da tuberculose, que é uma questão extinta. Então, e a outra coisa que nós estamos aí para viver momentos muito mais sérios do que nós podemos pensar, a questão da água. Sim. Faltar água é uma coisa, receber água devidamente tratada é outra coisa. Sim. E não vai demorar. A nossa sorte, graças a Deus, é que nós estamos entrando em períodos de inverno e em temperaturas mais amenas. Porque, caso contrário, diria... Consumo altíssimo, sim. Água baixa, em baixa quantidade, escassez, transporte inadequado, sim, condição de consumo inadequado e, muito provavelmente, além das doenças pré-existentes, das já existentes, as pioradas por condições da água e de alguns outros recursos naturais que nós estamos perdendo a cada dia. Bom, mas o Sistema Único de Saúde foi uma escolha do nosso país, da nossa sociedade. Está na Constituição, deputada. Saúde é um direito de todos, um dever do Estado, aí, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, o acesso universal. É bom que se diga que a questão da saúde é muito díspare. Se somos excelência em alguns programas, a questão de transplantes, a vacinação, ou seja, a cobertura universal, por outro lado, temos problemas crônicos em termos de atendimento. Os hospitais lotados, pessoas sendo atendidas em pronto-socorros, imundos, sem a mínima condição, deputada. Como fazer? Eu imagino que nós temos 3 grandes saídas. Sim. Primeiro, começar a preparar hoje, urgentemente,
profissionais para cuidar da tendência que é o idoso. O idoso. Porque o idoso, normalmente, ele é um paciente que foi ou teve, até por essa questão do processo de saúde do SUS, uma melhora no seu estado de saúde, portanto, uma longevidade, e essas pessoas longevas normalmente ficam doentes por mais tempo e consomem mais recursos do Estado. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, preparar familiares para entender que o idoso também é seu e é responsabilidade sua. E preparar profissionais para deixar esse idoso em condições de ter uma idade satisfatória e tranquila. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é preparar adequadamente os profissionais de saúde. E eu falo aqui muito tranquilamente da questão dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos poucos auxiliares que nós ainda temos, mas também nós temos os agentes de saúde e o pessoal que está trabalhando na estratégia de saúde da família. No caso dos enfermeiros, estão preparados para cuidar dos nossos idosos. Aqui no Brasil, a idade média do brasileiro já superou 76 anos. Então, meu amigo, nós dois não temos gente preparada para cuidar de nós dois daqui a 10 anos. Então, a geração 200, como a gente fala antes de começar a gravação do programa, então, precisa fazer agora, hoje. A duração dos só não entra pelo cano se alguém entrar com uma atividade muito pontual e muito certeira nessa questão. Então, essa é uma situação complicada. A segunda situação é com os adolescentes. Porque no adolescente você tem doença sexualmente transmissível, vida sexual bem precoce, você vê o HPV, você fala, eu vou vacinar contra o HPV. 5 milhões de meninas, por exemplo, de 9, 11 até 13 anos, é suficiente ou não? Como é que a senhora vê? Talvez sobre vacina, porque essas meninas de 12, 13 anos provavelmente já estão contaminadas. Porque a vida sexual das meninas é muito precoce nesse país, principalmente nas classes mais desprovidas de informação e recursos. E para essas meninas, a cobertura vacinal não vai Então, não vai muito provavelmente, 5 milhões possa sobrar. Queira Deus que 5 milhões falte. Eu vou ser muito feliz com isso. Sim. Então, eu tenho... Ainda tem preconceito. Preconceito de família, de pais e mães. Eu acho que vacinando suas filhas vão iniciá-las mais precocemente. E isso quando não tem um conceito de que agora que eu estou imunizado eu posso. Bom, tem isso também. Tem essa questão. Tem isso também. Então nós temos os nossos jovens que já estão saindo de uma área que não houve saúde na infância, que não está tendo um apoio, ou não procura, ou mesmo onde tem, faz de conta que não vê, para o adolescente, para termos um adulto doente e mal formado e informado, e para ter, provavelmente, uma regressão da idade do idoso. Sim. Fora isso, você tem aí a criminalidade. Hoje, você fala assim, acidente automobilístico. É o que mais dá de custo para esse país. Cada motoqueiro atropelado, e aqui em São Paulo, 4 por hora, né? Cada homem que vai e que não volta, cada mulher que vai e que não volta, por atropelamento, falta de segurança pública, todos eles geram ônus para o serviço público. Sim. Então, quando eu falo Dia Mundial da Saúde, eu estou falando de saúde. E nós estamos num país que trata de doentes crônicos, que tem doentes agudos e tem aqueles doentes que serão perenes. Por quê? Tem os diabéticos, tem os hipertensos e por aí você vai. Como fazer escolhas em saúde pública? Eu digo isso quando se fala da vacinação de HPV para meninas de 11, 13 anos. Famílias que muitas vezes não teriam dinheiro para pagar uma dose de uma vacina dessa, custa R$500, vai tomar 3 doses de vacina, R$1.500. Para entender que lá na frente, no futuro, as pessoas talvez não tenham problemas de câncer no caso das meninas, câncer de colo de útero, ou seja, a economia que vai proporcionar lá na frente, quando essa menina já não tiver mais em atividade sexual, deputada, essa conta é possível se fazer? Ela é possível de ser feita, sim, e ela é uma conta socioeconômica. Ela é social na medida em que eu vou ter um indivíduo que vai estar em melhores condições lá na frente. Sim. E ela é econômica porque ela vai usar menos de recursos escassos para uma coisa que é infinitamente crescente, é exponencial a doença. Sim. Mas também, nós, neste Dia Mundial da Saúde,
Nós não só temos coisas para, e eu aqui quero ser muito tranquila nisso, para falar mal. Sim. Nós temos Você é otimista, então. Não, mas esse país faz coisas belíssimas. Só que eu vou usar esses exemplos do belíssimo para que se repita em outras áreas. Nós temos o melhor programa contra a AIDS do mundo. Sim, esse é exemplar. Tá? Nós erradicamos a poliomielite. Nós erradicamos outras doenças de base. Você não vê mais criança com febre amarela, eu esqueci a doença. Mas problemas que nós tínhamos quando era pequeno, por exemplo, o tifo, era uma situação comum, né? Leptospirose era outra situação comum. Coqueluche, cachumba. Coqueluche, cachumba, sarampo. Sarampo era uma coisa que era lindíssima nesse país até o governo Collor. Sim. E ele fez a gentileza de detonar com esse programa. Programas. Daqui a pouco nós podemos recrudescer. Mas esse país tem um programa de vacinação de excelência. Tem um programa de AIDS fantástico. Tem um sistema de saúde exemplar. Porém, a operacionalização dele é que ainda deixa alguns senões. E eu quero acreditar que nesse Dia Mundial de Saúde, todos nós, políticos, população em geral, formadores de opinião, profissionais da saúde e profissionais da comunicação, nos ajudem a mostrar que saúde é possível sim. Que saúde é um direito, é um dever do Estado. Só que a cada dever também tem um dever da população. Então, não adianta disponibilizar vacina se o indivíduo não vai tomar na data certa. Sim. Por que nós conseguimos erradicar uma série de doenças na infância? Porque hoje os políticas públicas continuadas, inclusive. Conscientização da população. Sim, sim. É dia de vacina, é sábado e domingo, os pais deixam de viajar para levar a criança para vacinar. Sim. E a qualidade dessas vacinas, que também é algo extremamente importante. Porém, nós não estamos tão bem-sucedidos em câncer. Sim. Nós não estamos bem-sucedidos em o câncer de mama, em prevenção de câncer de colo uterino, em prevenção de... Ainda deixa a desejar, mas precisa de uma política continuada e por muitos anos. E que eu gostaria que ela se espelhasse em movimentos do tipo DSTs, vacinação e outras situações vitoriosas desse país. Políticas de Estado e não só de um governo, não é, deputada? Políticas perenes e não pessoais. Sim. Outra coisa que é importante que a gente diga, a senhora falou da saúde da família. A estratégia de saúde da família do Ministério da Saúde já alcança quase metade da população. Brasil, 200 milhões de habitantes, 97 milhões de brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é peça-chave dentro do SUS a prevenção. Por quê? Consegue multiplicar os recursos que estão ali no Tesouro, não é, deputada? E além de multiplicar esses recursos, porque prevenir é muito mais barato, ele né? faz um uso adequado do recurso. Sim. E a pessoa que está lá na ponta, carente ela percebe, eu estou sendo cuidada. Então, não adianta, esse país não é um país que precisa de altíssima tecnologia. Ele tem altíssima tecnologia, tem excelentes pesquisadores, tem pessoas que fazem, assim, coisas fantásticas em relação à saúde. Mas ele precisa ter duas situações aí básicas. Maximizar o uso da tecnologia existente. Captar novas tecnologias, mas para quando essa tecnologia existente já chegar na sua exaustão. Sim. Aliás, falávamos isso antes da gravação deste programa. Pode, por exemplo, o Espigão da Paulista concentrar tantos tomógrafos, ou seja, se a gente olhasse a saúde brasileira a partir do que se tem na Avenida Paulista e adjacências, a gente teria a melhor saúde do planeta, deputada? Não sei se do planeta, mas eu te garanto que da América Latina. Porque eu tenho ali mais tomógrafos e mais ressonâncias do que no Canadá. E, por outro lado, se você sair, sim, só 10 metros para baixo, desce o Hospital Brigadeiro para baixo, desce o HC para baixo, desce ali para o centro da cidade, tem gente esperando 8 meses uma tomografia, uma ressonância, com N equipamentos 24 horas fechados. Subutilizados, inclusive. Subutilizados. O que é muito caro para quem precisa de um exame, de um procedimento. É caro para quem precisa, é caro para quem investiu e não teve o retorno, e é caro para aqueles que, pelo amor de Deus, eu estou morrendo por falta de. E como fazer para corrigir essa distorção que, na verdade, cria uma desigualdade entre os pacientes que têm acesso à tecnologia e os que não têm? É simples. Aplicar os 4 princípios do SUS.
a igualdade, a acessibilidade, a universalidade e uma saúde adequada para todos. Sim. Se esses 4 princípios forem entendidos e internalizados por profissionais de saúde, pela população em geral, nós não teremos tantos problemas. Sim, todo lugar do mundo tem problema. Nós não seremos os únicos a não ter. Não estou falando de Alice no País das Maravilhas. Sim. Até porque quem não sabe para onde vai, não tem caminho que resolva. Mas, nós temos o caminho, nós sabemos para onde ir. Mas só o Estado, sozinho, não faz um verão. O Estado, para fazer um verão, ele vai precisar do Estado político e do Estado social. Deputada Sara Munhoz, o que falar sobre políticas de excelência do Brasil também no tocante a transplantes? A gente sabe que o Brasil se tornou referência mundial, mas ainda padece desse descompasso. É um país continental e muitas vezes o órgão está num estado, quem precisa do transplante está em outro, é preciso uma logística apropriada para que esse órgão alcance quem precisa. Como falar de um programa, digamos, tão rico, tão excelente para o mundo e que para nós ainda, às vezes, deixa a desejar? Tem gente morrendo na fila nesse momento, deputada. Agora há pouco morreu, com certeza. Tá? Enquanto conversávamos aqui. Um morreu. Por falta de um coração, por falta de um fígado, por falta de um pâncreas. Então, se você olhar com muita tranquilidade, nós temos pessoas competentes para fazer isso, sistemas de saúde que estão se desenvolvendo para que isso ocorra e uma melhor preparação das pessoas para esses transplantes. Há que se tomar uma situação que é a conscientização da população para a doação dos órgãos. Sim. Primeira coisa. Aí a rapidez, a comunicação é tudo. Olha, se você pensar assim, que Deus te fez a imagem e semelhança dele, e que você ao morrer pode continuar vivendo enquanto Deus no corpo do outro, e quem sabe você ainda dá uma chance para o outro ser melhor para amanhã, sim, será que isso não te seduz a doar um órgão? Deus não vai querer de você a sua carne. Deus quer de você o seu espírito. E se a sua carne está em ordem, e se você tratou o seu corpo realmente como a imagem e semelhança de Deus, você tem tudo para doar. E nessa doação nós precisaríamos também preparar pessoas que estejam ali prontas para fazer a captação. Porque normalmente a captação é no momento de dor intensa. Sim. Eu estou perdendo meu ente querido. Sim. Mas e não nem pensar em doação. E quando for pensar, talvez já seja tarde, porque o órgão já não se presta mais. Mas e se eu te chegar e disser assim para você, seu filho está morrendo e tem a possibilidade dele continuar dentro do meu filho, o que você acha? Bom, aí é uma conversa, né, que envolve duas pessoas e nesse caso há um sentimento de solidariedade. Duas pessoas, 4 corações. Sim. E muito provavelmente 3 vidas. Muito provavelmente 3 vidas. Agora, como manter o SUS funcionando? Por mais críticas que ele receba, tem 25 anos o SUS, né? Completando 25 anos. 25 anos de desafios e prioridades. Foi o que disse o ministro Arthur Chioro em reunião com os secretários municipais da saúde, recentemente, em encontro em Ubatuba. Como manter esta roda funcionando, se ela depende tripartite dos municípios, dos estados e do governo federal? Eu entendo que nós temos o melhor modelo. Eu volto a repetir. Eu acredito no SUS. Universal, gratuito e acessível. E qualitário. E qualitário. Tá certo? Sim. A igualdade tem que ser tudo. Sim, não se pode fazer. Essa igualdade e essa equanimidade, quer dizer, eu vou ser igual e vou ter a mesma condição em qualquer lugar, sim, ainda que remoto, ela nos remete a uma situação que é a seguinte: realmente os nossos profissionais que estão trabalhando no SUS estão preparados para ter mudanças intrínsecas tão grandes a ponto de internalizarem o SUS? Sim. Uma parte dos médicos que tem 20 anos de formado, eu que tenho 35, nós não vivemos isso. Nós vivíamos os IAPs, os INPs, nós vivíamos outras realidades. O INAMPS. O INAMPS, né? O INAMPS. Eu ri muito uma vez, eu estava no Paraisópolis, e aí chegou um senhor lá e bateu num posto que tem dentro do Paraisópolis,
que é gerenciado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E aí ele chegou para mim e falou assim: ô moça, a senhora é enfermeira daqui? Eu falei: sou. Eu quero falar com o seu Edson, porque seu SUDES não quer me atender. Tá? Então, se a pessoa que está vivendo dentro daquele contexto não tinha a menor ideia de onde ela estava, Sim. Imagina como a distância desses profissionais é tamanha que ele não consegue enxergar as diferenças. Sim. Então é assim, primeiro, as pessoas, algumas medidas públicas já foram tomadas. Saúde pública, estratégia de saúde da família faz parte de uma forma pesada dentro das formações curriculares. Esse já foi um primeiro grande passo. O segundo grande passo, o médico sanitarista não é visto mais como médico de segunda linha ou de segunda categoria. Inverteu. Ele é o cara que faz a diferença. E o profissional de saúde que trabalha na prevenção é um profissional que hoje precisa de muito mais preparo do que precisou outrora. Porque outrora, morrer com 40 anos, ele já estava velho. Hoje, quando você fala morreu com 50 anos, nossa, mas ele era tão novo. Tão jovem, né? Tão jovem ainda. Bom, José Luker morreu há poucos dias atrás. 69 anos, há poucos dias. De infarto agudo fulminante. Uma pessoa esclarecida, bem cuidada, bem tratada, e que de repente se foi. Outro tópico de excelência, se pode falar, 192, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que já funciona em dezenas, centenas de cidades, Brasil afora. Também é, digamos, um ponto positivo quando se fala numa política de saúde, neste Dia Mundial da Saúde, deputada? Se não um diferencial entre vida e morte. Porque são os heróis, aquelas pessoas que trabalham dentro desse tipo de atendimento. Eu já vi assim, coisas assim, fantásticas serem realizadas dentro de ambulâncias, que seriam feitas somente em hospitais, e aquelas pessoas com conhecimento, não foram a todas, com conhecimento, agiram adequadamente no momento exato, e nós temos pessoas muito importantes hoje, em pé, e falando por conta desses heróis que trabalharam e fizeram a diferença naquele momento. 2 minutos para encerrar a nossa conversa. Nem falamos dos mais médicos, são 13 mil médicos brasileiros formados lá fora e estrangeiros trabalhando aqui, né, deputada? Quer um pano rápido sobre isso também, para encerrar? Sim, eu entendo da seguinte forma: mais médicos é o que nós precisamos. Independente de onde eles estejam, de onde eles venham. Desde que eles saibam o país onde eles estão, com o que eles estão cuidando, com o que eles estão lidando, o recurso que eles têm e com respeito à população que é carente e sedente de cuidados. A palavra final sobre o Dia Mundial da Saúde, o 7 de abril, que é também o Dia do Jornalista. Parabéns! Então, aí você vê, né? Você é jornalista no Dia Mundial da Saúde, trazendo para toda uma população uma discussão extremamente importante, uma discussão que está fazendo a diferença. Olha como nós somos importantes. E nós somos importantes no geral, porque nem eu e nem você estamos aqui para fazer coisas para nós. Nós estamos aqui representando pessoas que precisam que nós saiamos na dianteira para fazer a diferença. Muito obrigado. E a diferença é nós dois. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, deputada. Muito obrigada, agradeço a todos e aos profissionais que estão aqui também conosco presentes. Esta é a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.